toda vez que o preço do combustível exceder o valor. Sensacional. E está conosco o Alexandre Espírito Santo, ele é diretor da Orama. Eu estou dizendo certo o nome é Orama ou Orama? Alexandre, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, prazer estar aqui, é Orama. Orama, então perfeito. Alexandre, bom, está todo mundo assustado com esse aumento que a Petrobras promoveu a partir de hoje no preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. A minha pergunta para você é: qual é o reflexo, além, obviamente, no bolso, né, do brasileiro, que nós já estamos pagando mais caro, na economia de forma geral? Mais inflação, há risco de desabastecimento? Como que você está avaliando? É verdade, essa decisão ela tem um impacto muito profundo na cadeia produtiva. Você tem razão, não é somente, né, no bolso, né, porque eu ontem, por exemplo, fui abastecer o meu automóvel porque os preços iriam subir a partir de hoje. Muitos fizeram isso, encontrei fila nos postos. Isso me recordou algo que a gente vivia lá nas décadas de 80 e 90, quando a Petrobras anunciava os seus aumentos. De fato, tem um impacto muito grande na inflação. Esse número de hoje da inflação já foi alto, maior desde 2015, a inflação de fevereiro, divulgada ainda agorinha pelo IBGE, foi 1,01. Nós aqui na Orama estamos revisando os nossos números de inflação. A gente trabalhava até poucas semanas atrás, antes da guerra, em 5,4 para esse ano. Nesse momento a gente já está em 6,05, mas com viés de alta. Respondendo objetivamente sua pergunta, temos risco, sim, de desabastecimento, se eventualmente aquilo que foi cogitado desde ontem efetivamente ocorrer, que é uma eventual greve de caminhoneiros. Isso seria muito ruim, porque nós já tivemos essa experiência, né, em 2018 e sabemos, né, sentimos o que é ter uma greve de caminhoneiros. Tomara que consiga, né, um acordo para que isso não se efetive. Mas, a princípio, serão negociações difíceis, porque o aumento, né, do custo de diesel para os caminhoneiros pesa demais, né, no orçamento deles. Então, isso acaba prejudicando, né, o transporte, e a gente pode viver, sim, um aumento de preços, né, generalizados em alimentos e em outros itens. Alexandre, bom dia. O meu nome é Edson. A pergunta que eu queria fazer para você, vou perguntar bem baixinho aqui para os nossos ouvintes não ficarem bravos, é o seguinte: por que não subiu o preço do álcool? Eu não quero que suba. Olha, essa pergunta é importante, Edson, mesmo você fazendo ela baixinha. O que acontece é que a Petrobras, ela tem, de algum pouco tempo para cá, não é muito tempo, uma maneira, né, uma estratégia de subir o preço dos combustíveis alinhado ao preço no mercado internacional. O que está acontecendo, por conta da guerra, é que o preço do barril do petróleo, somente este ano, Edson, já subiu 40% em dólares. Mas, como o real se valorizou frente ao dólar, né, nesse ano de 2022, esse aumento em reais dá um pouco menos, uns 30 e pouquinho. O que a Petrobras está fazendo é seguindo a sua governança. Ela tem uma política e, como essa política foi aprovada pelo Conselho de Administração, ela seguindo, né, a governança, porque as empresas são, de alguma forma, vou colocar entre aspas, obrigadas a seguir governança, ela está subindo o preço, né, fazendo o que a sua fórmula lá sugere. Agora, o álcool, ele tem outras coisas envolvidas, não é o preço do petróleo. Você tem a ver com motivações domésticas, né? E por isso não há essa correlação umbilical, porque o movimento da Petrobras tem a ver com o aumento do preço do petróleo e o álcool anidro não necessariamente vai subir porque o preço do petróleo subiu.
Nós estamos entrevistando o economista-chefe da Orama, Alexandre Espírito Santo. Alexandre, subsídio seria uma solução para o Brasil para poder conter esse repasse de preço para o consumidor? Ontem, o Congresso aprovou pelo menos 2 projetos. Um foi a alteração na forma de cobrança de ICMS sobre combustível e zerou as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel e o gás de cozinha até o final de 2022. No caso do COFINS e do PIS, o governo federal vai estar abrindo mão aí de uma receita de 18 bilhões. Os governadores não queriam essa alteração do ICMS, dizendo que isso não vai resolver o problema, e o governador do Piauí, o Wellington Dias, já está dizendo que vai recorrer na justiça. Qual é a solução e como que você vê esse projeto? E aí um segundo projeto é um auxílio gasolina, que foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara, que é um bônus de R$300 para motoristas de táxis, de aplicativos e também entregadores de produtos que trabalham entregando produtos. Como que você vê esses projetos e se o governo deveria subsidiar parte desse valor para não repassar para o consumidor? Bom, ótima pergunta. Se você me permite, além de trabalhar no mercado financeiro, eu sou professor de economia. Então, eu vou tentar aqui, de uma maneira bem resumida, explicar o que é um subsídio. Né? O subsídio, explicando para um leigo, é como se fosse um imposto negativo. Né? Então, a gente paga um imposto, é normal, né? A gente vai lá, recebe um boleto. O subsídio, alguém está transferindo renda para um outro grupo. Na verdade, o subsídio, ele só vai postergar o problema, né? A gente vai empurrar o problema lá para frente. Por quê? Na hora que o governo abre mão, abdica, como você falou, de 18 bilhões, em algum momento do tempo, né, no futuro, esses 18 bilhões vão fazer falta. E, consequentemente, o governo terá, né, que cortar gastos para fazer frente a esses 18 bilhões que ele abriu mão, ou se endividar, que é a maneira mais simples e que tradicionalmente o governo brasileiro faz. Quando, entretanto, a gente faz uma dívida para cobrir o déficit, isso acaba pressionando a taxa de juros para cima. Né? E quando a gente aumenta a taxa de juros para poder tornar atrativa para o poupador financiar o governo, isso acaba batendo na conta de juros, que é um gasto. Então você fica que nem um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque o juro ele é elevado e a conta de juros faz o déficit se elevar. Então a solução através de subsídio não me parece adequada, a não ser que ela seja temporária. E aí, nesse aspecto, eu acho que é muito importante a gente avaliar se essas decisões que estão sendo tomadas agora, para tentar mitigar o problema, especialmente porque, como eu mencionei, a inflação vai subir, é que a guerra não perdure. Né? A gente tem que torcer para que a diplomacia vença. Parece que há alguma tentativa, né? Hoje de manhã, eu estava lendo ainda há pouco que o Putin falou que tiveram, sim, algumas boas conversas. Espero, sem dúvida, inclusive, pelo caráter humanitário de tudo que está acontecendo, que essa guerra seja abreviada. Mas, se, infelizmente, a guerra perdurar, né, ela for além aí de mais um mês, eventualmente um mês e meio, vai ficar muito difícil de mantermos essa situação por um prazo maior, porque a gente só está trocando um problema de agora lá para frente. E isso, aliás, está acontecendo no mundo inteiro, né? O mundo está vivendo um episódio de inflação alta como não acontece há 40 anos. Né? A inflação dos Estados Unidos foi divulgada ontem, está em 8%, ela é a maior desde 1982. A inflação na Alemanha está em 5,5%, é a maior em 40 anos. Então, esse espasmo de inflação que está acontecendo, ele pode perdurar, e esse é um grande problema, porque os bancos centrais
no mundo inteiro, inclusive o FED, vai precisar subir mais fortemente a taxa de juros. E isso pode trazer como consequência uma recessão global ou uma redução do crescimento num momento em que o mundo está saindo de uma guerra invisível, que nós ficamos presos por quase 2 anos, e o mundo tentando agora se recuperar economicamente. Então, depois da guerra invisível, vem uma guerra real, né, que vai prejudicar muito a saída da pandemia. Professor, o Brasil é autossuficiente na produção de combustível, gasolina, álcool, diesel? Ótima pergunta também. Parabenizo você por essa pergunta, porque nós não somos autossuficientes. Isso é muito importante que a gente fale. O Brasil é um grande produtor de petróleo, nós temos as reservas de pré-sal, que são enormes, a gente tem expertise, a Petrobras é uma das principais empresas em retirar petróleo de grande profundidade. Porém, infelizmente, nós não temos refinarias suficientes para processar o petróleo que a gente tira lá de baixo. E esse é o grave problema, porque acabamos tendo que importar combustíveis, ou seja, o refino ele não é feito em solo brasileiro, não todo, né, uma parte somente. Então a Petrobras ela precisa investir efetivamente, né, em refinarias para processar o nosso petróleo, porque o que acontece é que a gente produz o petróleo, mas a gente eventualmente exporta o petróleo para importar o combustível refinado. Então não adianta produzir, porque a gente não abastece o nosso automóvel, não abastecemos o caminhão e o avião com o petróleo, e sim com o petróleo refinado. E é esse o problema que a Petrobras enfrenta, e daí toda essa divisão, né? Porque uma parte, como vocês falaram ainda agora, do preço do combustível é imposto, né? O que fica para a Petrobras não é a maior parte, né? Daí essa ideia, né, do Congresso, né, ontem, de mitigar o problema, né, fazendo com que o imposto do ICMS ele saia desse modo cascata, porque ele incide mais de uma vez, né, no que está acontecendo agora, para ir para uma outra fase, né, que se chama de monofasia, que é onde o Estado de origem é que vai ter o imposto, né, ou aquele que importa. Do jeito que estava no cascata, torna a situação muito pior. Bom, nós estamos entrevistando o professor economista-chefe da Orama, Alexandre Espírito Santo. Eu vou insistir em relação aos projetos que foram aprovados ontem, em relação à redução do ICMS e também a esse auxílio gasolina. Como que o senhor viu isso? Isso é refresco ou não? E aí eu vou colocar uma outra pergunta. Eu hoje li uma entrevista do Davi Zilberstein no Globo, em que ex-diretor da ANP, que ele não usou essa palavra, mas eu vou usar, que estaria havendo uma histeria em relação ao preço da gasolina, porque nós já tivemos um preço do barril do petróleo em 2008 que chegou a $140, e que o que ele acha é que o Brasil deveria estar preocupado com commodities como trigo, soja e carne, porque isso sim vai afetar a mesa daquelas pessoas que menos têm renda, e que se houvesse subsídio, na opinião dele, só deveria haver para o gás de cozinha. Eu acho que ele pensa mais ou menos igual o senhor em relação ao subsídio, que é aquela história de correr atrás do rabo, do cachorro correndo atrás do rabo. É verdade. Esse ponto é muito importante, porque a gente está olhando, e é natural que se olhe, essa questão dos combustíveis, porque o aumento de ontem foi muito expressivo, né? Foi perto de 19% na gasolina, 25% no diesel, e isso realmente, né, salta aos olhos, é algo que as pessoas, né, as manchetes vão trazer, e as pessoas evidentemente vão ficar assustadas, como eu mencionei. Agora,
a questão do combustível, ela não é só o único problema, infelizmente. Porque como a gente está falando de uma guerra envolvendo a Rússia, ela é um grande produtor, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo, e ela também é um grande produtor, não é, de cereais, não é, de grãos. Então, o preço do trigo, ele vai subir. O preço do milho, ele vai subir. Os fertilizantes, não é, que nós importamos, eles daqui a pouco não serão mais importados. E nós não temos estoque de fertilizantes. O Brasil tem talvez 2 meses de Tá certo. agricultura, Brasil. Pois não? Não, pode falar, pode continuar falando, professor. É porque a agricultura depende do fertilizante. Então, o preço desses produtos, eles vão subir e automaticamente outros produtos agrícolas, eles também subirão de preço. Porque na hora que o milho sobe de preço, o ovo vai subir de preço. Então, existe toda uma cadeia, né, umbilical para que nós nos preocupemos. Na verdade, a inflação de alimentos, ela já está alta. Hoje, nesse número do IBGE, o alimento, ele nos surpreendeu. A alta foi muito grande e vai continuar, pelo menos enquanto durar essa expectativa de guerra. Então, é correto. O preço dos combustíveis nos afeta, evidente, isso bate no bolso, mas também aquilo que está na nossa mesa vai subir de preço. Então, as classes de rendas mais baixas, elas sofrerão com essa guerra das duas formas, porque essas pessoas, elas comem, assim como todos nós, e pegam transporte público, que terá preço maior. E como os alimentos, eles são transportados, né, pelo frete, como o preço do diesel vai subir, isso também vai aumentar o preço na ponta final para o consumidor. Professor, é razoável acreditar que a inflação de alimentos vai permanecer alta por um tempo. Professor, a nossa ouvinte aqui, Rita Secoli, pergunta para o senhor se quando a guerra terminar, a gasolina vai baixar. Muito bom, Rita. Eu acredito que sim, né? Porque, voltando ao que eu falei ainda há pouco, se a Petrobras tem uma estratégia, né, que vem da decisão que tomou alguns poucos anos atrás, de manter o seu preço doméstico atrelado ao preço internacional, o barril do petróleo, ele na segunda-feira, ele beliscou ali $140. Agora de manhã, estou olhando, ele já está em 108. Se efetivamente a guerra for mais curta, e de novo, espero que a diplomacia prevaleça, não tenho dúvida que o preço do barril do petróleo, ele vai voltar para próximo de onde estava, ali em torno de 65, 70 ou $75. Até porque, Rita, como você eventualmente deve saber, nos últimos dias tem havido um esforço muito grande de lideranças globais de aumentar a oferta de petróleo, usando seus estoques estratégicos, né, o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, e os próprios países da OPEP, eles estão dizendo que vão aumentar a oferta, a produção de petróleo. Isso, num cenário de não guerra, certamente vai fazer com que o preço do barril do petróleo recue, né, para, eventualmente, ali essa faixa entre 65 e 75, que é onde eu acredito que é o preço de equilíbrio da commodity. Então, olhando sob esta ótica, a Petrobras, evidentemente, seguindo esse padrão que ela adota, vai ter que fazer uma redução do preço dos combustíveis. E aí, juntando isso com essa decisão do Congresso ontem, né, de fazer o ICMS, né, sem ser de cascata, né, fazendo uma alíquota única, isso vai ajudar uma redução significativa do preço dos combustíveis, assim como ontem, infelizmente, foi para cima, pode ser que aconteça para baixo. Essa é a minha expectativa, sim.
Professor, um pouco antes de conversar com o senhor, eu estava falando com a Rose aqui no estúdio, até o Carlos de Barão Geraldo, ele falou assim, pô, eu mando mensagem aí, vocês não leem, poxa vida, eu não vou escrever mais. Eu falei, não, pode escrever que a gente pergunta. Então ele está perguntando para o senhor o seguinte, o Carlos de Barão Geraldo, ontem às 11 horas da manhã já tinha o posto de gasolina cobrando o mais caro, ele falou assim, o posto do Ceasa, citou aqui na Dom Pedro. Pode isso, professor? Olha, infelizmente pode. Não é algo que a gente recomende, né? Mas os preços são livres. Você pode cobrar o preço que você quiser. E aí, nesse sentido, você compra, você paga, se você se dispuser a pagar. Porque, na verdade, como existe uma concorrência, e aí eu estou falando em tese, né, você pode comprar a gasolina, o óleo diesel num outro posto. O que acontece, infelizmente, e aí eu vou ter que concordar, é que em alguns lugares existe uma espécie de cartel de postos de gasolina, não é? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns bairros, se você sai de um posto e vai no outro ali muito próximo, 500 metros, 1 quilômetro depois, o preço é muito parecido. Então, é como se houvesse um certo conluio, uma certa combinação para que os preços não variem muito. Né? Isso, evidentemente, não é algo adequado, né? Porque, em tese, se o mercado é de livre concorrência, os donos de posto eles deveriam fazer o preço que melhor lhe convém, que está ali adequado à sua margem de lucro. Todavia, a minha experiência mostra que muitos estão trabalhando como se fosse uma espécie de cartel. Quero agradecer a presença do Dr. Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orma, falando sobre essa questão toda do preço do aumento da gasolina. Mas ainda para encerrar, o senhor acha que essa a guerra entre a Ucrânia e a Rússia vai fazer com que os países comecem a pensar melhor nessa questão da dependência de um país para o outro em relação à questão de energia e também de combustível e gás? Ou o senhor acha que... Eu estou vendo que os países estão querendo ficar autossuficientes, estão tentando rever essa dinâmica, só que a gente tem os recursos naturais também, né? Como o senhor acha que vai ficar essa geopolítica? Olha, Rosa, eu parabenizo você por essa pergunta, porque ela é muito apropriada. Se nós olharmos retrospectivamente, não há muito tempo, a gente começa a perceber um mundo mais clean, mais limpo. Se você se recordar, o próprio presidente Joe Biden, na sua campanha, uma das na plataforma de campanha dele, ele era chamado do Green President, né? Ou seja, o presidente que vai efetivamente olhar para essa questão de uma matriz energética mais limpa. E, sob essa ótica, a gente também não pode esquecer que de alguns poucos anos para cá, começou a aparecer, e agora de uma maneira muito, muito mais forte, recentemente, um conceito, né, que em inglês chama-se ESG, que tem a ver com o meio ambiente, porque é o meio ambiente, o social e a governança. As empresas no mundo, globalmente, elas estão caminhando para essa matriz energética mais limpa. O nosso país, né, ele foi muito criticado nos últimos anos, né, por conta de desmatamento, de queimadas, a gente sabe disso perfeitamente. Eu creio que sim, e é por isso até que eu acredito que o barril do petróleo, olhando no horizonte maior, num horizonte de paz, o barril do petróleo, ele tem preços de equilíbrio muito inferiores desse. Por quê? Porque estão havendo investimentos em energias alternativas e limpas. Por que eu vou investir em petróleo agora se o mundo está com essa direção, né, de ESG? Não faz sentido, não é? Porque daqui a pouco você não terá mais automóvel. Vários países, Rô, já determinaram prazos para que os automóveis sejam elétricos. Não vai mais poder botar gasolina no automóvel, não vai mais produzir automóvel com gasolina. Por que eu vou investir
em petróleo. Então, se nós olharmos prospectivamente, né, num cenário de paz, e aí eu repito, né, isso é muito importante, né, que a diplomacia possa, né, vencer essa guerra, o preço do barril do petróleo deve sim cair e os países investirem muito pesadamente em energias alternativas para sim ficarem autossuficientes. Eu acho que nessa linha o Brasil ele se destaca também, porque nós temos um parque eólico, né, muito forte, né, é reconhecido a nossa matriz energética, né, somos um país com muitos rios, então as hidrelétricas elas são muito importantes, mas também a questão do clima acaba afetando, porque se não chove, como aconteceu agora recentemente, os reservatórios, né, reduzem, e isso faz com que o preço da energia elétrica suba, que está acontecendo, está com uma bandeira de crise hídrica que está ajudando a botar a inflação para cima, mas como felizmente choveu, provavelmente a partir de abril nós vamos sair dessa bandeira de crise hídrica e daqui a pouco nós vamos voltar à bandeira verde, e isso vai ajudar a reduzir a inflação na minha avaliação. Muito obrigada, Alexandre Espírito Santo. Ele acabou de falar conosco sobre essa questão da economia, os impactos da alta do preço da gasolina, do diesel e mais um monte de assunto que nos ajudou e ajudaram os nossos ouvintes a, se não ficarem depressivos, vão ficar apreensivos, viu, Alexandre? Muito bom dia e bom final de